Olá, estamos começando mais um Mesa de Negócios. Eu sou a Maria Corselli, sócia do Brasil Silveira, e hoje a conversa é comigo e com a doutora Suzana Portillo, que é mãe da Cecília, sócia da YouControl, tem experiência na área de finanças, uma vasta experiência na área de finanças, experiência tão vasta essa que eu vou deixar a Suzana contar a experiência dela, porque hoje o tema é gestão financeira, gente. Então eu tinha que trazer um especialista para falar de gestão financeira das empresas, para a gente responder uma pergunta, né? Será que são as vendas que realmente é o calcanhar de Aquiles lá das empresas? Ou tem algo por trás disso? Então, Suzana, vou deixar você se apresentar. Oi, Maria, muito obrigada. Obrigada por estar aqui hoje. É um prazer estar com vocês. Como a Maria falou, meu nome é Suzana, sou mestre em Engenharia de Produção e Sistemas, tenho pós em Controladoria e Finanças e trabalhei minha carreira inicial foi em multinacionais, em grandes empresas, na parte de gestão industrial. E aí eu foquei muito em finanças, controladoria, sempre olhei para os números para gerir as indústrias. E aí trabalhei 12 anos nessa área industrial aí, dentro da gestão, dentro de liderança de pessoas. E só que eu sempre olhei para os números para gerir, então sempre destaquei por isso, né? Eu não olhava só para o negócio ali, mas eu olhava para o número que dava resultado. E quando engravidei, né? A mulher tem isso, a gente engravida, a gente muda Desafios os da nossos maternidade. desafios da maternidade. E aí eu fui viver um pouco assim o comércio, né? Ser dona do meu negócio. Então, fui dona de uma rede de 4 lojas, então também empreendi aí por 8 anos, né? E dentro disso, a parte financeira, a hora que você vai para o seu negócio, aí você vê e fala, nossa, você tinha uma estrutura lá de multinacional, com o financeiro todo estruturado, departamentalizado, e você trazer isso para o negócio, querendo ou não, é pequeno, né? Você tem uma rede de 4 lojas diante de uma indústria, isso é pequeno, né? Mas a gente vê o dia a dia ali, como que é a dificuldade do empresário dentro das finanças, né? Passei por uma pandemia, onde as redes, nós tínhamos uma rede, né, com franqueados, com mais de 200 franqueados, ficou 20. Nossa. E aí, a hora que eu olhei assim, falei assim, e aí, por que eu fiquei entre os 20? Foi isso, né? E depois de um ano da pandemia, eu vendia mais do que o franqueador. Aí Meu Deus. ele veio entender o que eu fazia. E eu nunca fui comercial, né? Eu acho que quem é da gestão, quem é da estratégia, o comercial. Mas eu sempre olhei para os números. Então, me mostrou muito que isso é o primordial para qualquer empresa, né? Eu tenho um bordão comigo que fala assim, ó. O comercial, ele é o coração da empresa. Uhum. Sem o comercial, nada, ele que impulsiona. Mas o financeiro, ele é a razão. É o que Então, mantém, tem né, que manter. Suzana? Então, se você só vai pela emoção, você pode ir para o caminho errado. Se você tem esses dois juntos, você trabalha bem, né? Então, os resultados falaram nisso. E aí teve mais um episódio muito impactante na minha vida depois da minha filha, que foi o falecimento do meu pai. E eu entendi que a minha vida, meu propósito era trabalhar com financeiro. E aí surgiu a Will Control, que é para ajudar a fazer os financeiros das empresas, né? Então, eu acho que é isso. Minha história é um pouquinho isso aí. Hoje a gente trabalha com muitos empresários aí ajudando nessa vivência do financeiro, do dia a dia. Perfeito. Não, legal, que em pouquinho tempo você contou uma trajetória com tantas coisas. Sobreviver a uma pandemia, que foi um desafio gigantesco. Isso. Dificuldades na vida pessoal, desafios, né, da vida pessoal Normal, né? também. E é bom já ter começado com essa experiência pessoal, porque a gente começa com um tema provocativo, né? Que não é por falta de vendas que uma empresa quebra, é por falta de gestão. Suzana, me responde uma coisa. A gente tem visto muitas empresas grandes, muito grandes, que aparentemente vende muito, sempre vendeu muito, entrando em cenários de crise. Recentemente, esse mês agora, nós tivemos a notícia da Estrela Brinquedos. Isso. Estrela que marcou minha infância. De todos, né? De todos. A Cecília tem brinquedos da Estrela? Pois com é. certeza. Passou gerações, rompeu gerações. Tivemos a Tok Stock. Eu que adoro a Tok Stock. Toda vez que eu vou no shopping, eu tenho que passar na Tok Stock, nem que seja para observar lá as novidades que tem que comprar alguma coisa. Temos a Tupperware. Tupperware é uma empresa que realmente é muito propósito, né? Você vê
muita gente que gosta de colecionar Tupperware. São produtos muito bons, então não é por falta de qualidade. Não. Produtos que duram muito. E tinha toda vizinha vendia Tupperware. Sim! Né? Então era bem pulverizado, né? A venda disso foi muito pulverizada. Tem as testemunhas de Tupperware. Mas mesmo assim, essas empresas entraram em crise. E não foi por venda. Não. Então, assim, são empresas que cresceram bastante, passaram por muitas gerações, mas muitos estão fechando as portas. Por quê? Eu falo isso, eu acho que eu vou voltar naquela frase que eu falei, né? Eu acho que o crescimento, ele precisa ser, a venda, ela precisa até ser calculada. Porque quando você começa a vender mais, começa a crescer mais, você tem mais custo, você tem mais estoque, você tem mais despesas. Se você não avaliar isso e você não entender se o caixa permite isso, por exemplo, tem empresa que, eu faturava ano passado 50 mil, esse ano eu vou para 150. Mas quanto que aumentou o custo? Quanto que aumentou? Ele olhou para esses, olhou para os detalhes, quanto de estoque que está parado, ele olhou para contratar, ou ele contratou mais do que precisava, ele olhou os gargalos. Né? É uma dor. Se você não sabe gerir estoque, você tem muito capital empregado, né? Para serviço, a maior dor aí é a gestão mesmo, o fluxo de caixa, como que você... Então, se você não olhar para o seu projetado, o que você tem para receber, se você tem caixa para manter isso e simplesmente faturar e inchar a sua máquina, não adianta nada. A linha final lá, que é o lucro, se ele não aumentar, não adianta nada. Então, eu tenho uma frase que eu falo assim, o lucro, ele é só vaidade. O que vai direcionar o seu dia a dia é o fluxo de caixa. É o que você tem lá no caixa, é o que você tem lá na sua conta para pagar os seus dividendos. E muitas das vezes as pessoas querem só lucrar. Quanto que eu estou vendendo? Quanto que eu estou, né? Qual que é meu faturamento? Então, eu acho que é bem isso. Acho que as empresas deixam de olhar para o essencial, né? E são pequenas coisas que fazem o seu dinheiro ir para o ralo. E ter um financeiro estratégico, não só de contas a pagar e a receber ali. Falar, eu tenho sistema, eu tenho número, eu tenho isso, mas esse número virou o quê? Então, eu acho que é muito disso que faz as empresas que crescem muito, vendem bem, mas não conseguirem se manter no mercado. Ter essa sensibilidade, né? Isso, de olhar o detalhe. De olhar o detalhe. Suzana, você me falou de estoque. Esses dias eu vi um vídeo no Instagram, um Reels, de um empresário falando assim que ele pega muito esses produtos que estão no hype para vender. Então, ele traz da China para cá. E ele surfou na onda do Bob Goods. Então, a primeira venda que ele fez, ganhou muito dinheiro. E aí, faltou ainda. Ele falou, nossa, então eu vou trazer ainda mais. Só quando ele trouxe esse lapso temporal de até chegar, já tinha passado o hype do Bob Goods. Ele está com estoque gigantesco. Não, antes um produto que vendia, sei lá, R$80, agora tem que vender por 15 para liberar estoque. E tirar o capital empregado, né? O dinheiro que ele empregou ali, né? Muitas vezes você até perde com isso. Então, analisar estoque, até a minha tese de mestrado foi sobre estoque. Foi. Então, eu sou especialista em a parte de estoques, né? Eu faço muito bem essa parte de gestão de estoques, né? Porque minha tese foi em cima disso. Porque hoje o que mais quebra as empresas, principalmente de produto, né? É essa má gestão. Você não saber o que você comprar, ter um capital... Qual que é o tempo de permanência desse item no meu estoque? Quanto tempo? Qual que é o lead time de saída desse produto? Quanto tempo que eu tenho que comprar antes? Então, tudo isso tem que ser muito bem analisado, porque o capital empregado, além do seu capital de giro, para você girar sua empresa, tem um capital empregado muito grande atrás, dependendo do tipo de produto que você vende, né? Então, o estoque, a precificação, são itens bem sensíveis que faz qualquer diferença ali mínima, faz você crescer ou você, né, fechar as portas. Nossa. Eu vou aproveitar, então, que o seu tema de mestrado foi estoque, para você falar um pouquinho mais disso. Um conselho, eu não gosto de falar dica, não, porque você é muito valiosa pra falar que você tá dando dica. Não. Então, você tá dando conselho. Gente, é um conselho de uma mestre em estoque, que fez a defesa dela sobre estoque. Isso. Primeiramente, a gente tem que analisar a curva ABC dos nossos produtos. O que é essa curva ABC, para ser mais simples, né? Os produtos que mais saem, que mais giram. Dentro dessa curva, qual que tem mais margem? Às vezes você tem um produto que vende muito, tá dentro da sua curva ABC, só que a margem dele é pequenininha ou até negativa. Então, é um produto que talvez você tenha que ter cuidado até com ele, porque ele tá lá em cima, né? Vai ser um chamariz. Então, assim, avaliar a lucratividade dessa curva ABC, entender qual que é o fluxo de venda. Talvez tenha um produto lá que você paga muito caro por ele, mas ele não vende quase nada. Compensa ter na sua
na sua carteira. Então, avaliar isso, não ter isso aqui tal cliente gosta, aqui tal cliente gosta. Mas qual que é o fluxo de saída dele? A gente tirar esse preciosismo do produto, mas sim entender o que vai te dar margem e o que sai rápido. Porque quanto mais seu estoque gira rápido, mais seu fluxo de caixa, você não perde dinheiro ali. Porque o estoque parado é dinheiro parado. Então, tem que ter essa análise de FIFO. É questão também de compra. Qual que é o tempo de compra? Eu compro hoje, chega com quantos dias? Então, eu pago antes, eu tenho prazo. Então, tudo isso tem que ser muito analisado. O estoque, ele é bem complexo para ser... não é algo tão simples. Então, muitas das empresas que têm estoque, ela quebra justamente por causa disso. Porque não sabe fazer essa análise geral do todo, né? Então, mas é essa a dica. Principalmente olhar qual que é os produtos que mais saem, qual que é a margem dele e os produtos que menos saem, se compensa mantê-los. Eu acho que esse é o principal detalhe aí que a gente tem que olhar. Você falou um ponto, né, de entender o fluxo, né, quando chega, o tempo para chegada, que foi justamente o problema desse rapaz, do Bob Goods. Isso, não fez essa estratégia. Não. Vai chegar em quanto tempo? Vou ter mercado para isso nesse tempo que chegou? Quanto tempo vai ficar parado esse estoque, né? Eu tenho dinheiro para segurar esse estoque, meu fluxo de caixa ou meu capital de giro segura isso? Então, isso é importante sempre ser avaliado numa compra, né? E a maioria dos empresários compra por intuição, faz por... eu sonhei com isso, vamos lá, vamos fazer. E aí não é bem assim, a gente precisa ter tudo metrificado. E empresas que têm boa gestão, elas sempre vão olhar primeiro para o número e avaliar. Eu posso contratar, eu posso comprar, eu posso investir, ela tem que primeiro olhar para o número para dar o próximo passo. Perfeito, para ter uma gestão não com intuição. Isso. Eu acho que eu preciso comprar mais para vender mais. Justamente. Mas ter o dado. Essa é a parte mais difícil. Né? Falando de crescimento, Suzana, você acha que, pela sua análise, pelo tudo que você já vivenciou, que o crescimento ele também pode ser um fator para impulsionar a queda em algum momento? Vou falar uma coisa aqui que alguns podem até achar assim, o maior processo de quebra é crescimento. Porque quando você está lá, né, já pagando boleto ali no sufoco, você olha muito para o número. Quando você está crescendo faturamento, o ego é muito grande. E aí você não olha para o número. Não, eu estou faturando bem. Olha aqui, eu tripliquei meu faturamento. E aí as coisas às vezes ficam jogadas, não assim, jogadas, mas você não olha muito para o detalhe, porque tem dinheiro no caixa ali naquele momento. Mas você, por exemplo, imagina, você hoje faturou 200 mil, por exemplo, certo? Você recebe com 30 dias, mas seus boletos, você compra parcelado, né? 30, 60, 90, 120. Aí você gasta esse dinheiro, eu lucrei tanto aqui. A hora que mês que vem, a hora que você vai pagar a conta, cadê o dinheiro? Então, assim, olhar esse contas a pagar, contas a receber, ou não olhar só para o faturamento, olhar para o fluxo de caixa, olhar para a última linha, o que eu estou tendo de lucro realmente, ou eu subi muito o crescimento, o faturamento, mas como que ficou minhas despesas? Eu consegui enxugar essas despesas ou ela cresceu proporcional? Às vezes ela nem cresce, quando ela cresce proporcional, ok, mas a maioria das vezes ela cresce mais que o faturamento. Então, justamente é isso, o empreendedor ali, ele olha muito para o faturamento e esquece de olhar para as últimas linhas e principalmente para o fluxo de caixa, que eu falo assim, qual que é o principal indicador que a gente tem que olhar dentro da empresa? Eu quero olhar para é fluxo de caixa, não tem jeito. Se eu não tiver um fluxo de caixa, eu entender meu fluxo de caixa, o que entra, o que sai, e o que tem para entrar, o que tem para sair, eu não consigo gerir a empresa com dados. Lógico que tem outros, mas esse seria o primordial. Não, e é interessante porque empresas não vai faturar mensalmente o mesmo valor sempre. Gente, não é salário. Se você saiu do CLT, você quer investir, acha que você vai ganhar o mesmo salário todo mês, não é assim. Não mesmo. Tem eventos sazonais. Eu já vi que em dezembro ninguém quer gastar dinheiro. Depende do setor, tem setor que lucra muito, mas tem outro setor, se for depender do serviço, você não vai lucrar muito em dezembro, não. Justamente. Suzana, você pode diferenciar pra gente faturamento, lucro e fluxo de caixa? Vamos lá. Faturamento é o que você vende. É o que vendi, isso aqui eu faturei. Ok. Lucro. Lucro é o que sobra lá. Tem vários tipos de lucro. Vamos falar do lucro líquido, lá da última linha, né? Paguei minhas despesas, custos, diferença de despesa e custo. Custo é o que eu vou fazer para vender o produto, né? Ou o que eu vou fabricar o produto, ou do serviço que eu gasto, então isso é custo. E despesa é aluguel, é as despesas físicas do dia a dia, né? Então depois que eu pago isso, aí depois vem os impostos, vem juros, vem depreciação, e aí sobrou lá na última linha, isso sim é lucro. O que é fluxo de caixa? É tudo que entra, tudo que sai, e o que sobrou no meu caixa.
Isso é diferente de lucro? Porque às vezes você pode faturar e não receber, ou faturar e não pagar. Então, lucro é diferente de fluxo de caixa. Então, sobrou 50 mil na minha conta, mas não necessariamente você teve 50 mil de lucro. Então, depende muito do seu fluxo de caixa ali, de como as suas entradas e as suas saídas. Então, essa é a diferença. E muitos empresários não entendem essa diferença. Acham que faturar é o que ele está ganhando, e não é. Então, esse é a principal diferença, né? Eu acho que eu fui clara aqui. Sim. Né? Não, é interessante, porque realmente confunde. Isso. Acho que pode deslumbrar no primeiro momento. Nossa, tô faturando... Comecei meu negócio agora, faturei 50 mil. Tô muito bem. Isso. Aí vai ver o custo foi de 70. E não mapeou isso, não estruturou isso, né? Não tem isso como um direcionamento de olhar para isso. Principalmente quando você trabalha assim no varejo, que você não recebe parcelado, você está recebendo tudo ali, né? Já tô com antecipação. Então você olha lá, nossa, meu caixa tá lá em cima. Mas e suas despesas? Como que está, né? Como que isso está parcelado para frente? Então, uma das coisas também que a gente tem que olhar muito é previsão de recebimento e de pagamento, né? Isso é dentro do fluxo de caixa projetado. A gente olha quanto que a gente tem que receber e quanto que a gente tem que pagar. Então, isso é muito importante, um fluxo. Então, eu falo, eu tenho um financeiro aqui, faz contas a pagar e receber. Isso é só um número. Ele não te dá estratégia. Ele não olha para esse número e gera dado, né, por ele. Não gera estratégia, não gera indicador, né? Então, e tem um dos principais problemas, como você falou aí. Eu tô ganhando tanto, então eu vou tirar isso aqui, né? E você não tem eu falo, o empresário, ele tem que ter um salário fixo, igual fosse CLT. Tem. Porque senão, o mês que fatura muito, ele tira muito. Aí o mês que fatura pouco, ele vai diminuir as despesas dele? Não. Então, se ele não tem uma métrica fixa, ele vai comer o caixa dele, vai comer o capital de giro dele, e a hora que ele vê, ele não tem mais dinheiro para girar. Então, tem que ter. Quando eu falo que eu sou empresário, mas qual que é meu salário fixo? Eu tenho que ter. Não, eu não tenho que ficar girando, porque você não abaixa, você não vai parar de pagar aluguel, você não vai parar de pagar seu carro, combustível, você não vai parar de fazer isso. Então, você precisa ter esse salário fixo. E até mantendo isso, você consegue. Eu preciso de faturar quanto para me tirar isso? Então, você tem uma métrica para o faturamento. Às vezes, eu deixo. Né? Então, tem essa zona? Tem, mas isso tem que estar dentro da linha lá para você entender o que você vai tirar para você. Não, é interessante você falar isso, porque é muito comum, é mais comum do que se imagina. Do empresário começar e achar que tudo que entra é dele, e aí mistura a vida pessoal com o CNPJ, então CPF com CNPJ, e aí você pensa, quanto que é seu Prolabore? Não tenho. Eu vou tirar. Você não tem, mas como que você faz? O que entra, que sobra, eu vou pagando minhas contas. E aí vai lá e paga misturado. Não, eu pago tudo na conta. A maioria, tá? Isso como é raro, mas acontece sempre. É bem isso. Mas você tá pagando aonde? Não, tô pagando aqui nessa conta. Eu falei, como é que você vai dividir? Colocar qual que é o custo da sua empresa, qual que é o seu custo pessoal? E aí o custo da empresa fica lá em cima, o custo pessoal... Então, vira uma bagunça, você não consegue separar isso. Então, é muito importante, todo dia 10, como se fosse um CLT mesmo. Então, eu deposito isso na minha conta e eu vou pagar as despesas na minha conta separado, né? Entender isso muito bem. E começar isso já desse jeito, dar uma maturidade, uma visão muito diferente para o empresário. Com certeza. E tem riscos jurídicos também, Suzana. Com certeza. Essa parte eu não entendo, não, mas... Eu vou abrir um parêntese aqui. Olha, se você está misturando sua vida pessoal, seu CPF com seu CNPJ, além dos riscos financeiros que a doutora Suzana falou, tem um risco jurídico também. Por quê? A partir do momento que você mistura o seu CPF com o seu CNPJ, as responsabilidades também vão se misturar. Isso é lei, tá lá no artigo 50 do Código Civil. Não vou entrar tanto aqui não, que o assunto é gestão financeira. Não, mas é importante. Mas fiquem avisados, não façam isso. Se está fazendo, o quanto antes faça a separação. Tenham Prolabore. E no começo da empresa é muito importante entender que o Prolabore não vai ser tão alto. Isso. Porque senão você sangra a empresa para você viver uma vida boa, depois você... E aí você não tem mais ela. Não tem mais ela. Pontos importantes também para a gente olhar, além de fluxo de caixa, precificação, né? Eu acho que isso é importante. Por que eu estou falando isso? Porque a hora que você fala precificação, você fala ponto de equilíbrio e capital de giro, é onde você não pode tirar. Porque se você sabe qual que é seu capital de giro para você manter a sua empresa, você vai sangrando esse capital de giro, que é o momento que você não consegue mais pagar suas contas. Então, por isso que é importante ter um prolabore e certo, e dentro das suas expectativas de venda e dentro do seu universo ali, não extravasar, né? E comprando as coisas com o dinheiro da empresa. Ter essa maturidade e disciplina, porque quando a gente
cresce com planejamento, começa o negócio com planejamento, ainda pequeno. Não deixar o planejamento como secundário, não. Já desde o início tem uma gestão financeira, estabelecer um prolabore, nem que seja mínimo. Você pode até ter a sensação que está crescendo mais devagar, mas você chega mais longe. Se você já quer começar com os 2 pés na porta, com um padrão de vida muito elevado, misturando as coisas, o final não vai ser bom. E hoje eu vejo muito rios, assim, e até me incomoda, às vezes, esses rios. E empresária falando, se você não está acostumada a ter a conta negativa, a não pagar isso, você não serve para ser empresário. Tem algumas coisas. Lógico, isso acontece, né? Mas isso não pode ser a realidade do empresário. E isso é a realidade porque muitos não têm essa gestão. Eu falo assim, principalmente o pequeno e médio ali, o financeiro ele é ele que faz, é uma pessoa pessoal dele, ou ele tem um analista ali, um jovem aprendiz, uma pessoa que faz o contas a parte. E ele não tem essa visão que o financeiro ele é estratégico. A pessoa olha só para o comercial, para o marketing, e vão vender mais, e vão faturar mais, e vai gastando, e vira uma bola de neve mesmo. Então, assim, eu acho que muito desses blogueiros aí, é normal, mostra lá a conta com 50 mil negativos, se você não... Se você... Não, isso pode acontecer sim, né? Eu acho que toda empresa tem seus altos e baixos, mas quando você tem um planejamento, quando você tem uma estrutura financeira, mesmo nos baixos, você consegue sim olhar para o número, desenhar a estratégia e sair disso com tranquilidade, né? Eu acho que isso é importante a gente ter essa sensação que os números, eles são direcionamentos. Mesmo em momentos de crise, mesmo de momentos difíceis, a gente consegue sim. Vou dar até o meu testemunho mesmo. Na pandemia, fechou tudo. Então, eu tinha lá 25 funcionárias para pagar, um estoque de mais de $500 mil parado. E pagando, e tendo o fornecedor, ele não... Né? Tem que pagar os boletos que a gente comprava parcelado. Então, eu entendendo qual que era o meu capital de giro, eu entendendo o que eu precisava ter, entendendo o que eu precisava segurar, eu fui ligando e negociando. E fazendo isso tudo ponderado. Então, consegui honrar com todos os meus fornecedores, mas tudo bem planejado, tudo bem estruturado. Então, passamos por um momento de crise? Passamos, mas conseguimos sair disso com maestria. Por quê? Porque tinha um indicador, tinha um número, tinha tudo. Então, isso é muito importante. É muito desafiador, mas é importante ter. Esse lifestyle de se acostumar a viver com a corda no pescoço, com esses números negativos, é perigoso, porque isso não é gestão. Isso não é gerenciar o negócio. Se alguém está te vendendo isso, minha gestão, tá indo tudo bem, é assim mesmo? Não, tem algo errado. Isso é sobrevivência, sobreviver. Em algum momento, não vai dar mais. Em algum momento, vai ter que fechar as portas. Suzana, isso é muito delicado, né, o crescimento. Tem uma loja que eu falei de uma loja que marcou minha infância, que foi Estrela, que tá marcando também da Cecília, das gerações. E teve uma loja que marcou a minha adolescência, Forever 21. Forever 21, porque vendia a ideia da jovialidade, sempre jovem, né, os 21 anos, que eu passei já nos 21 tempinho. E a Forever 21, ela é uma loja antiga, começou na década de 80, lá nos Estados Unidos, um casal de imigrantes que entendeu o mercado, entendeu que dava para trazer as tendências para o público de classe média baixa, classe média baixa, um valor muito acessível, e explorou isso. Então, entendeu o mercado naquela época. Abriram muitas e muitas lojas. No Brasil tiveram muitas lojas, e o modelo de negócio deles era rapidez, né? A moda rápida. Então, temos o problema do estoque, essa questão do estoque. Abriram lojas gigantescas. Só que eles não se prepararam, não tiveram uma previsibilidade do mercado, que o mercado estava migrando pro online, né? Pro digital. Eles não entenderam isso. Não se prepararam. E aí veio um evento, difícil de se preparar, mas o que aconteceu? Pandemia. Todo mundo estava no online. Ninguém estava na loja física, não poderia. E hoje, não tem Forever mais no Brasil. Forever 21 não tem mais aqui, eles diminuíram muito a operação, pediram recuperação judicial lá nos Estados Unidos, e um dos principais gargalos foi o estoque. Porque na moda rápida, a tendência é muito rápido. Muito rápido. Eles tinham um estoque muito grande, tinham lojas muito grandes, precisava de estoque, precisava de muito produto para preencher essas lojas. Não, apesar de serem geniais em pensar nessa fast fashion, para os jovens, não tiveram essa mesma genialidade no financeiro, no gerenciamento de estoque,
E hoje você não vê mais falar da Forever 21. Hoje é Shein. E essa migração para o online, ela é desafiadora, né? Porque, assim, diminui os custos operacionais, mas aumenta os custos variáveis, né? Que é a questão das despesas aí que você tem. Então, hoje, as empresas que não estão no online, não estão no digital, elas estão morrendo, né? Eu acho que acho que a estratégia sempre a gente tem que estar sempre antenados aí. Por isso que eu falo, o comercial é essencial. A gente não está falando aqui que o comercial ele não é fundamental. Ele é o coração. Se não tem comercial, se não tem marketing ali, a empresa não anda. Não adianta você ter números, estratégia, tudo bonitinho e não ter um comercial para vender, né? Mas o comercial, sem esse direcionamento, sem esse feeling, sem essa estratégia, ele pega muito caminho errado. E as empresas têm muito a perder. E muito a perder, voltando ao assunto dos dados, né? Por não olhar para os dados. Isso, os indicadores, né? Ter esses indicadores muito fortes. Cada empresa tem os indicadores primordiais, mas cada empresa tem um indicador que ela vai ter que olhar ali com cuidado, né? Que é o seu principal. Por exemplo, dentro de serviço, a gente tem que olhar muito, né? Além do fluxo de caixa, além do lucro, além do EBITDA, a gente tem que olhar também o CAC, tem que olhar, né, em relação a quanto tempo esse serviço ele está sendo prestado, né? Qual que é o tempo, longe. Então, cada um tem um cuidado, um detalhe ali a mais que ele precisa olhar dentro dos indicadores. Então, a gente precisa muito ter esses indicadores de cada empresa bem estruturado, para a gente ter direcionamento. Eu falo que os indicadores, ele é um farol, como se fosse um carro, né? Você tem todo o painel ali, você tem que sempre estar olhando qual que é a velocidade, quanto que está o combustível ali, se ele está batendo. Se você não olhar para o painel do carro, você vai sem direção, né? E o carro pode parar no meio do caminho. Os dados são muito importantes para a decisão estratégica. Mas, Suzana, a gente sabe que só o dado não é gestão. Gestão não é só ter o dado. Conta pra gente, no financeiro, o que eu vou fazer com esses dados do financeiro? Vamos lá. A partir do momento que eu tenho isso, minha margem minha margem tá baixa, não tenho uma margem boa, não lucrei no... O que eu tenho que fazer? Onde que eu tenho que olhar? Então, os primeiros passos é entender. Eu falo, precificação. Muitos empresários não têm lucro porque faz precificação errada. Só olha do vizinho. Meu vizinho vende tanto, eu vou vender por tanto. Nossa, que perigo. Porque o seu vizinho ele tem a estrutura dele, ele tem a visão dele. Às vezes ele nem olha também essas coisas. Então, a gente precificar pelo mercado, não. A gente tem que precificar pela nossa estrutura. Então, fazer uma precificação correta, né? Outra coisa, quando é com produto, a gente tem que olhar muito como a gente compra. Para a gente comprar bem, a gente precisa saber quanto que eu preciso comprar, até para negociar. O que eu vou comprar, quanto que eu vou comprar, esse produto vai ter um giro rápido, poder de barganha, por exemplo, eu vou faturar quanto, qual que é a minha previsão de faturamento, então eu consigo negociar essa compra, uma compra um pouco maior, com entregas, então parcelamento, então olhar muito nessa questão da compra, isso também afeta muito a parte de produto, né? Outro ponto que é importante a gente olhar dentro do cenário, quando a gente o capital de giro. O que eu preciso para girar a minha empresa? Qual que é o valor correto? Então, para me ver isso, eu preciso olhar todos os números, eu tenho que ter ciência do que eu tenho que ter de valor ali para minha empresa não parar. Então, isso é um ponto importante. E o ponto de equilíbrio. Eu acho que isso o que é o ponto de equilíbrio? O que eu preciso vender para pagar todas as minhas despesas e ficar no 0 a 0? Né? Então, eu acho que são esses principais indicadores aí que a gente precisa olhar e gerir eles, não só ver lá no final, não deu lucro, minha margem está pequena, mas o que eu vou fazer? Então, é nesse sentido. Acho que esses são os principais aí que a gente precisa executá-los para a empresa continuar girando bem. E é o mais difícil, é o ponto mais difícil. Ter o dado já é difícil, você se organizar para ter o dado. Aí, você ter a inteligência gerencial, assim, eu tenho esse dado... E agora fazer um plano. E fazer o plano. E fazer o plano para isso melhorar, né? Não, e tem um outro pior do que fazer o plano, que é seguir o plano. E executar o plano, justamente. Então, é isso. Mas eu falo, muitas das vezes, quando a gente não tem essa métrica, a gente não tem a meta de entender o que eu tenho que reduzir, o que eu tenho que vender, quanto que eu tenho que comprar, eu não tenho nem o direcionamento para ir atrás. Para dizer, eu tenho que comprar por X. Se eu não tenho esse valor, como é que eu vou atrás disso? Então, qualquer valor que tenha aquele produto, eu vou comprar, porque eu preciso, porque ele vende. É a mesma coisa de ir no supermercado com fome. Já foi no supermercado com fome? Você enche o carrinho. Meu Deus, como besteira.
Eu tento muito evitar comida não saudável, né? Ultraprocessada. Mas se eu for no supermercado com fome, eu vou pegar uma bolacha. E Vou isso encher é o carrinho. prático, né? Então, eu acho que é isso. Você ter metas. Porque se eu não tenho a meta... esse mês foi ruim, mas mês que vem eu vendo mais. Mas ruim quanto? O que eu tenho que vender mesmo realmente para conseguir fazer esse resultado? Pelo menos o ponto de equilíbrio. O pior mês eu tenho que vender quanto? Para pelo menos pagar minhas contas, entendeu? Porque tem essa sazonalidade. Entender essa sazonalidade. Falar, não, tem mês que eu vou ficar abaixo. Mas o que eu tenho que faturar mais para engordar esse fluxo de caixa nesse momento, né? Meu capital de giro crescer para conseguir passar por esse mês que é ruim. Por exemplo, para o comércio em si, né? Carnaval não é muito bom. Eu falo, esse ano é desafiador para o varejo, né? Carnaval, Copa, eleição. O marketing, então, fica doido, não sabe pra onde focar. Então, é muito complicado. Eu já para bares, é muito bom, né? Nossa. Então, para cada segmento tem um negócio aí que a gente... Então, é diferente, mas para o varejo em si, é desafiador. Então, em Carnaval, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que vender em dezembro para segurar janeiro e fevereiro? O que eu vou ter que fazer para a gente... tem o mês das mães antes de junho. Então, o que eu tenho que fazer aqui? O que eu tenho que faturar para manter em junho, né, agora na Copa, o meu faturamento aí e pagar minhas contas? Então, essa estratégia, a gente faz um planejamento estratégico, eu consigo até desenhar essa sazonalidade, ver qual que é as ações que a gente tem que tomar antes para o caixa não zerar. Então, isso é a importância da gente ter essa previsibilidade e entender que tem essa oscilação normal do mercado. Nossa, faz total sentido e impacta muito no final, no resultado. Com certeza, demais. Com certeza. Suzana, não sei se é um comportamento do brasileiro, mas os empresários costumam ser muito otimistas, no sentido de ser, não, no final vai dar tudo certo. Para o empresário crente, então, Deus proverá. Vamos viver um dia de cada vez. E aí, muito cuidado, né? Porque, é bom ser otimismo, porque se você for pessimista, você não toma decisão nenhuma. Nem é empresário. Verdade, nem é empresário. Porque o empresário tem que ser bem otimista no país. Tem que ter muita coragem. Tem que ter coragem para enfrentar os desafios, que a gente tem desafio de carga tributária alta. Tem desafio de risco trabalhista, que toda e qualquer empresa tem. Eu não tenho CLT, é tudo PJ. Nossa, ainda maior. Você não sabe o que você está correndo. Se você não tiver um contrato aí com o CPJ, tem um risco também. Não, mas porque eu lido só com clientes que entram e saem muito rápido. Tem um risco também, então tudo tem um risco. Ser otimista é bom para você ter a coragem para começar o negócio, mas para manter você tem que ter cautela. E eu gosto muito de Provérbios, demais Provérbios. E Provérbios tem um versículo que fala que o planejamento, ele é essencial. Não vou lembrar agora de cabeça o versículo, mas fala que o planejamento é o que mantém. Se você não tem um planejamento, você vai levar à miséria, levar à ruína a falta de planejamento. Então, é um ensinamento milenar. Não é algo aqui que eu e Suzana inventamos, não é papo de coaching, é conhecimento milenar que sustenta muitas empresas para passar por crise. Crise vem, é inevitável, né? Mas quando a gente tem um planejamento... A gente consegue passar com tranquilidade, né? Consegue passar. Você fala assim, Deus proverá, mas é bíblico também. É bíblico. Deus, ele fala, ele ajuda, mas a ação vem de você. Igual, fé, ela é ação, né? Você ora, mas você tem que estar pronto, você tem que estar ali, né, preparado para aquilo. Não adianta simplesmente orar e esperar que Deus faça. Não, você tem que fazer sua parte, né? Então, isso é claro. E eu acho que muitos empresários precisam entender isso. Porque antes, eu acredito assim, alguns anos atrás, essa parte de ter um financeiro estratégico, estruturado, era muito distante do pequeno e médio. Era muito para grandes empresas, né? Não, isso é para grandes empresas. Qualquer planilha, papel de pão, para grandes empresas. Isso aqui não funciona. E hoje, no Brasil, não é para amador. Empreender não é para amador. Eu falo, nosso maior sócio é o governo. Ele pega a maior parte. Quem ganha 20%, 25% lá na última linha? Só o governo. Tá vendo? Se você pensa que você está empreendendo sozinho, não. O seu sócio é o governo. Se você tem mais sócios, tem o governo lá como seu sócio majoritário. Então, é isso. A carga tributária para se ter funcionário é gigantesca. Né? Então, assim, o empresário, eu falo, ele é um lobo solitário.
né? E ele deita ali, muitas das vezes ele está ali sozinho, ele ora, fala, Senhor, qual a ação que eu vou tomar amanhã? E hoje, com toda essa tecnologia, com tudo que a gente tem de mercado, o pequeno e médio pode também ter essa estrutura, pode ter esse, e isso ficou muito mais acessível, né? E eu acho que hoje a gente tem que parar de ter essa visão muito vou falar até retrógrado, que o financeiro tem que estar na mão de quem eu confio, de quem está ali, mas esse que você confia, ele é especialista nisso? Ele consegue te dar um direcionamento? Ou não? Você está só com medo dele não roubar seu dinheiro? Eu né? acho que esse é o principal, né? A tomada de decisão costuma ser assim. Isso. Ah, não vai me roubar. Isso. E não é sobre isso, é sobre você ter uma visão estratégica mesmo do seu negócio. Ah, não, esse negócio faliu. Não, gente, você olha para tudo. Tudo tem empresas que estão super bem, e tem empresas que estão indo mal. Qual que é a diferença disso? Não é o mercado está aí para todos, mas é a questão estratégica financeira. Ah, tem uns que têm sorte? Pode até ter, mas por algum tempo ele vai ter sorte. Porque vai cair numa crise alguma vez, e se não tiver esse planejamento, não tiver essa estrutura, se não tiver essa razão para direcionar, ele vai quebrar. Infelizmente é essa a história. Para você ver, várias matérias aí que falam no Brasil que a maioria das empresas fecham no 5º ano. É um dado do Sebrae ainda. Então assim, a maioria das empresas fecha até o 5º ano. Por quê? Porque não é por falta de vontade, não é por falta de conhecimento, não é por falta... A maioria dos empresários falam em cursos, né? Esses cursos aí, entende como fazer... A maioria entende o que é uma DRE, entende o que é um fluxo de caixa, entende. Tudo que aqui que a gente está falando, ele entende. Mas eles conseguem fazer no dia a dia? Eu falo que financeiro é igual academia. Eu sei que eu tenho que fazer, mas eu não dou conta de fazer, porque ele é rotina, ele é chato, ele é enjoado, todo dia tá ali um número, classificar, colocar no lugar certo. Então, assim, se você não é disciplinado e você não tem uma estrutura, aí vamos supor que eu sou disciplinado, eu tenho tudo, mas se você também não tem essa visão estratégica para direcionar, para desenhar esse número de forma que você possa entendê-lo e tomar as decisões corretas, também não adianta nada. Você vai só guardar ele ali e falar, muitos têm planilha, né? Eu tenho planilha disso, eu tenho isso, eu tenho aquilo, mas nada conversa com nada e não direciona nada, né? Então, temos muitos desafios aí. Eu acho que o empresário, principalmente nesse momento de reforma tributária, que a gente precisa entender, porque o empresário vai ter uma carga tributária maior aí, vai ter um sócio tirando mais ainda, se você não tiver essa visão estratégica, por exemplo, se você não souber qual que é seus fornecedores, o que eles podem que tem bastante estratégica, né? Eu acho que na parte tributária tem muita estratégia. E se só for lá, não, vamos manter do jeito que tá, não vamos olhar para o número. Depois a gente vê o que faz. Vai fechar as portas. Eu falo, o empresário no Brasil, se for amador, fecha a porta, não tem jeito. Realmente essa falta de um olhar com cuidado, interpretando o dado, faz muita falta. E a gente está num ano delicado. Demais. Nós estamos num ano, uma véspera de uma reforma tributária, estamos num ano eleitoral, que as incertezas políticas também afetam o mercado. Muito. Todos os meus clientes, todos, eu tenho cliente de vários segmentos. Tenho cliente de academia, tenho cliente da construção civil, supermercado, produtor rural, todos falam desse impacto desse ano, dessas incertezas e a véspera da reforma tributária. Então, assim, é algo que não dá para você negar. O momento chega, de 4 anos tem esse desafio eleitoral, tem esses outros desafios também de mudança da legislação, e muitas empresas têm sofrido esse impacto. E a gente tem visto muito no aumento de pedidos de recuperação judicial e falência. Demais, tem aumentado muito os pedidos, principalmente na parte rural, do produtor rural, mas outras empresas do varejo também, Tokstok, como falei, né, Estrela, várias e várias Bombril. Outras. Bombril, verdade. Gente, Bombril. Bombril, quem não conhece Bombril? Não, primeiro que ninguém fala palha de aço, não, fala Bombril. Vou comprar Bombril. Então, o argumento de vendas, que vende mais, a gente já viu que não é suficiente. Sim. Nossa, não, perfeito o exemplo da Bombril. Nossa. Suzana, pensando nesse cenário de recuperação judicial que a gente está enfrentando, que é inegável, cada ano bate recorde nos pedidos. Então, provavelmente, ano que vem vai bater um novo recorde. Para a empresa que já está, a gente falou da prevenção, mas a empresa que já está em recuperação judicial, como que a gestão financeira vai ajudar essa empresa a sobreviver, a não falir?
Se chegou até aí é porque ela não olhou para o número, ela não tem a gestão. Eu acho que primeiro passo é olhar internamente, entender se a empresa ainda é viável, se a empresa ainda tem estrutura, se tem ainda como se reorganizar, se adequar suas despesas, adequar seus custos, o seu quadro. Então, fazer toda pente fino, né? A gente passar o pente fino em todo o processo da empresa, se não tem gargalho, né? Onde chegou, por que chegou ali, e a gente fazer um plano estratégico, entender se esse plano estratégico, primeiro, se é viável, né? Se a empresa já não está com o pezinho na falência e não tem muito o que fazer, mas se ela tiver oportunidade, a gente reduz esses custos, diminui a máquina, melhora os processos, fatura menos, mas tem um final lá lucrativo, tem uma saúde financeira, e começa do zero ali de novo, começa o passo a passo, mas é passar um pente fino mesmo em todos os números, em todos os processos. Eu acho que é muito isso, né? A empresa que não tem um processo bem desenhado, tem gargalos, tem uma máquina muito inchada, tem um estoque muito inchado, então às vezes a gente vai reduzindo isso, vai afunilando isso, a gente consegue ter uma linha ali no 0 a 0, positiva, e começando a caminhar, engatinhar novamente, né? Começar engatinhando até aprender a andar de novo sozinha, né? Mas eu acho que é isso, é a gente voltar a olhar internamente e fazer esse pente fino no processo como um todo financeiro, estratégico aí da empresa. Porque tem possibilidade de sobreviver. Sim, todo tem. Eu acho que e nosso país tem fomentos, tem como ajudar, tem oportunidades também, né? A gente fala que o governo é o sócio, principalmente nesse ano de eleição, né? Como tem oportunidades da gente sair do 0 a 0, porque eles liberam muito crédito, né? Às vezes, antes da eleição ali não tem muito não, mas no ano de eleição a gente tem bastante crédito aí, bastante coisa que a gente, de certa forma, consegue dar uma assessorada e tendo, lógico, um planejamento, não pegar isso e, né, ir embora tudo, porque eu acho que tudo é estratégia. É melhor eu usar meu capital de giro ou é melhor eu pegar um empréstimo? Depende. Não é receita de bolo. Não é receita de bolo, depende do que você vai pegar para investir no quê? Qual que é o ganho disso hoje? O que você está ganhando, né? Qual que é o juro que você vai pagar? Isso compensa? É melhor você tirar daqui? Então, a gente tudo é analisado, não tem nenhuma receita de bolo que fala, nossa, o programa é ótimo. Não, depende da empresa, depende da situação, depende por que você vai pegar. Então, assim, eu acho que é isso, a gente olhar internamente, passar um pente fino em tudo e tentar deixar a última linha lá, o lucro líquido, o EBITDA, né, antes, ali um pouquinho, né, das dívidas, mas deixar isso positivo, de alguma forma. Isso, porque falando de recuperação judicial, é um instrumento que realmente tem a capacidade de salvar a empresa, de levar à saúde financeira. Então, do lado jurídico, é um excelente instrumento. Mas se do lado financeiro, internamente, lá na empresa, se ela continuar com os mesmos hábitos, se ela aproveitar o fôlego lá da recuperação judicial para se endividar ainda mais, não ter esse cuidado, o final pode não ser tão agradável, pode ser a falência. Recuperação judicial é muito alinhar processos. E eu acho que é desenhar, revisitar todos os processos da empresa, principalmente a parte financeira. Eu acho que os processos são muito importantes nesse momento. Perfeito. Suzana, então pra gente finalizar, o papo foi tão bom que eu queria até fazer um podcast maior, porque a gente tem muita coisa para conversar ainda, mas dá pra gente fazer uma parte 2. Excelente, estou à disposição. Dá pra gente falar mais de desafios financeiros, o assunto não esgotou, mas foi muito bom. Eu quero muito que você dê um conselho final, pensando nesse tema nosso de vendas, né, que o problema não é a venda, não é a falta de vendas, é a gestão. Mas pensando nisso, dá um conselho final para o empreendedor que está focado só em venda, está achando que é a venda que vai salvá-lo. Uma das coisas que é importante, eu acho que para o empreendedor aí, lucro, ele é vaidade. Vaidade. Faturamento é vaidade. O que importa mesmo é o fluxo de caixa. E para você ter isso direcionado, você tem que olhar para os seus números. Então, eu acho que é isso. Não gere sua empresa só com o coração, faça com a razão também. Então, não dedique só ao comercial, não dedique só ao marketing, não dedique só à estruturação dessas. Olhe para os números e siga o caminho do comercial, mas com estratégia, com visão estratégica, com o número na mão. Sempre quando for fazer qualquer tomada de decisão, contratar, investir, comprar,
sempre olhar para o número antes, nunca fazer isso no feeling. Eu acho que isso é o primordial. Não tomar decisões sem olhar para o número antes, sem entender se isso é viável. Talvez é uma oportunidade, nossa, é uma oportunidade única, mas uma oportunidade única para você falir. Porque se você não olhar para o número, não olhar se você tem fluxo, se você olhar se você não tem capital suficiente para segurar esse investimento, você pode estar quebrando. Então, eu acho que é isso, sempre olhe para o número antes, tenha um financeiro estratégico, não um financeiro de contas a pagar e receber. Eu acho que essa é minha frase aí para todos os empresários, para passar esse momento, né? Nós esquecemos de um detalhe, escala 6x1 ainda, né? É mais um detalhe, que nós vamos aumentar mais os custos. Então, assim, precisamos muito deixar de ser amador e começar a ser totalmente direcionado por números, por indicadores. É isso, gente. Isso é o segredo da empresa próspera. Gestão não é dispensável, gestão não é luxo. Governança corporativa que vai ajudar a sua empresa a se manter de pé, ainda nos momentos de crise. Suzana, muito, muito obrigada pelo seu tempo. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Para mim é gratificante. Falar um pouquinho do que eu sei, do que eu posso agregar aqui. Foi muito bom. Enriquecedor. Obrigada, Obrigada, tá? Suzana. E com certeza, eu vou fazer o convite aqui agora, vai ter uma parte 2, tem que ter uma parte 2. Obrigada, tá? Tchau, tchau, gente. Se vocês gostaram do conteúdo, só se gostou mesmo, que eu tenho certeza que gostou, curte, comenta, indica para os seus amigos, empresários que precisam ter esse esclarecimento, porque isso é o que salva a empresa. O conhecimento da gestão salva as empresas. Tchau, tchau e até a próxima.